Oi, meus amados veterinários, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro período da Faculdade de Medicina Veterinária e também sobre as minhas impressões sobre cada matéria que eu tive. Para começar, eu tive anatomia. Eu vou falar das disciplinas na ordem alfabética porque meu toque não permite outra coisa. Então, vamos lá. A gente teve que mudar de lugar porque o sol tava se pondo aqui e tava batendo na cara, enfim, vamos lá. Então, anatomia, como era 100 pontos, né, para passar de semestre, a gente nada, né, o professor dividiu a matéria em 4 provas, então era 4 provas de 25. Aí, no começo a gente estudou bastante sobre os ossos, os acidentes ósseos, que eu já fiz vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Depois dos ossos a gente passou para miologia, que é o estudo dos músculos, e aí as provas foram baseadas nisso. Lembrando também que na anatomia a gente tinha aula presencial, então a gente ia para o laboratório de anatomia, a gente via as peças, a gente via né, os pedaços assim, que eram doados, lembrando. Mas quando teve uma época que a gente teve que entrar na onda roxa, então a gente não conseguia ir pro laboratório, né, por causa dessa pandemia, então a gente teve aula virtual mesmo. E aí o professor tinha que pegar, né, slide mesmo, que não tinha muito o que fazer. Depois de anatomia vem a bioquímica, a famosa bioquímica. Que matéria, gente, pelo amor de Deus. Nessa matéria a gente estudou, assim, desde o básico, não tão básico, porque o professor já pegava, a gente já ia assim, já empurrava, sabe? Tipo, filho, vambora, tem que estudar, se vira e vamos lá. Aí a gente via, tipo assim, meio que o começo na verdade o final, né, da química orgânica, no começo a gente via isso. E aí foi, né, pros ácidos graxos, carboidratos, essas coisas. E pra mim, essa matéria não foi, assim, tão punk, porque eu já peguei uma carga muito boa do ensino médio, então pra mim não foi tão difícil assim, mas mesmo assim nas provas era um pouquinho puxado, a gente, sabe, discutia nas provas e tudo mais, então não era lá aquelas coisas, mas também dava pra relaxar. Lembrando que pra você que ainda não me segue, corre aqui que tem o Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link lá da minha conta, então você vai lá, aperta, vai lá no meu Instagram, me segue pra você acompanhar mais dicas, o meu dia a dia, como é que tá sendo esse início de faculdade e o início de tudo. Depois de bioquímica temos citologia, que é também uma das melhores matérias que eu acho, depois de anatomia, com certeza. E na citologia a gente ia para os laboratórios também. Bioquímica, a gente acabou que foi mais no virtual mesmo, a gente não foi para os laboratórios, se não me engano a gente foi uma vez só, mas não foi nada demais assim. Mas em citologia todas as aulas foram assim também, só que quando entrou na onda roxa a gente teve que passar para online também. E na citologia a gente pegava muito a parte, né, do microscópio, a gente desde a primeira aula o professor ensinava como que mexia no microscópio, que eu acho muito legal. E aí lá a gente estudava as lâminas, né? O professor passava, por exemplo, 3 lâminas, sei lá, de músculo, tecido ósseo e sei lá o que. Aí a gente pegava, cada um tinha seu microscópio, suas lâminas, pegava, colocava no microscópio, ajeitava tudo bonitinho e estudava. E, nossa, uma matéria assim que eu amei, junto com a anatomia, com certeza, foi assim, chuchu. Depois a gente passou para a cultura religiosa. Como a minha universidade, ela é católica, né, a Pontifícia Universidade Católica, a PUC aqui de Minas Gerais, a gente tem essa matéria como obrigatória, se eu não me engano. Aí, nessa matéria, a gente meio que, assim, jogava provas e alguns trabalhos também que ele pedia, umas atividades avaliativas. E aí, nessa matéria, era mais discussão, era 100% online, a gente não encontrava com o professor na presencial, né, na faculdade. Então, acaba que ficava aquela coisa mais remota mesmo, aquela coisinha assim, e pra mim não foi nada proveitoso, mas as provas eram bem, assim, legais, eram de
objetivas, sabe? Provas optativas. Provas fechadas, que tinha que marcar. Então acabava sendo um pouquinho mais rápido de fazer e mais tranquilo. Depois a gente teve introdução à medicina veterinária, que também é uma das matérias que eu apaixonei, adorei. Por conta de ser online, a gente fazia bastante palestras, né? O professor procurava bastante médicos veterinários, né? Já formados, que já trabalhavam em ramos, assim, totalmente diferentes. Vamos supor, cada área, né? No caso. E aí a gente encontrou com um médico veterinário de animais silvestres, de equinos, de bovinos, de pequenos portes. E aí a gente fazia uma palestra, era mais, na verdade, uma discussão, né? A gente podia tirar as dúvidas, eles falavam um pouco de como que era o trabalho, onde trabalhavam, como que é o ramo e tudo mais. Foi uma das melhores matérias, assim, porque a gente realmente pôde ter um contato maior, né, assim, com quem já tá formado. E a gente, nessa matéria, dividia em 50 pontos uma prova, topíssima, né? E um trabalho de 50 pontos também, no qual a gente precisava, melhor trabalho da faculdade, a gente precisava procurar um médico veterinário também, fazer praticamente igual a ele, e fazer uma entrevista, e aí gravar essa entrevista e apresentar pra turma. Então, nossa, foi muito legal porque a gente realmente tomou a frente, né? A gente que começava a fazer as coisas. Depois, temos filosofia. Essa matéria também foi bem tranquila de levar, não foi nada assim, de 7 cabeças não, porque o professor passou muito isso pra gente. Ele era super tranquilo, super gente boa, conversava demais com a gente. Ele tinha uma maneira assim super descontraída de levar, então não foi nada pesado, sabe? Assistir as aulas dele, também eram presenciais, também eram online. Então acabava que não pesava, porque a gente debatia bastante. A turma, como um todo, participava da aula. E nessa matéria também, gente, para dividir os 100 pontos, a gente pegou 3 provas e algumas atividades que ele passava. Tipo assim, toda semana tinha uma atividadezinha de 2 pontos. E aí você tinha que responder, por exemplo, 2 perguntas só. Então era muito mais fácil de levar. Metodologia de trabalho científica agora. Essa matéria era 100% online. Então, assim, a gente nem via o professor, assim, de encontrar com ele para debater, sabe, em reuniões. Então, acabava que a professora, né, no caso. A professora, assim, gravava as aulas e a gente tinha que assistir tecnicamente por conta própria. Tecnicamente não, por conta própria. E aí a gente acabava também fazendo umas atividades aqui, uns fóruns ali. E aí acabava dando 100 pontos, sabe? Essa matéria foi mais distribuída, assim, os pontos. Prática veterinária. Também uma das melhores matérias, mas em primeiro lugar tá lá a anatomia, com certeza, sem dúvida. Mas a prática, a professora Viviana, sei lá, não lembro, ela também trouxe alguns palestrantes assim para conversar com a gente, que já eram médicos veterinários. Teve até um psicólogo também que atendia muito médico veterinário, estudantes da medicina veterinária. E aí a gente conseguiu conversar bastante, foi muito interessante. A gente também falou um pouquinho sobre o código de ética, que essa parte foi um pouquinho mais chata, porque foram várias aulas, sabe? E nessa prática veterinária, nessa disciplina, a gente tinha que fazer... Não tinha, né? No começo tinha, mas depois não, enfim, coisa de pandemia. Mas no começo a gente tinha que fazer obrigatoriamente um estágio. E aí, como a PUC, né, tem uma estrutura top e tal... ela disponibiliza vagas de estágio para os estudantes de medicina veterinária da PUC, que é a clínica... Ai, gente, é uma loucura. O SECA, que é Centro de... eu vou colocar aqui pra vocês. Mas enfim, aí tinha essa clínica que era da PUC, então a gente podia ir pra lá. E acabou tendo um trem da onda roxa, atrapalhou a gente, mas depois a gente conseguiu fazer esse estágio. Então, assim, já era um pezão lá na frente. Imagina, primeiro semestre da medicina veterinária, você já tá fazendo estágio. É uma coisa muito... Nossa, foi maravilhoso a experiência. E também a gente assistiu bastante palestra, porque ela deu sugestão, né? Era 25 pontos, se eu não me engano, de ou 20 ou 10 horas de 20 horas de estágio ou 10 horas de palestra, né, com certificado. E acabou que eu aproveitei e fiz os dois. Vi até palestras mais que demais, mas enfim. E aí foi
Foi isso. E pra fechar, a gente tem Sociologia, que também não foi uma matéria muito difícil de levar, porque a professora também ajudou bastante. Filosofia e Sociologia tava assim, par a par, sabe? Porque a professora era super gente boa, tranquila, demais de conversar, sabe? A gente debatia demais sobre os assuntos que ela colocava em pauta na aula. E também tinha uns trabalhinhos assim, uma coisa ou outra, e as provas. E aí totalizava também 100 pontos. Nessa matéria também a gente teve bastante discussão, não foi mais tanto teórico. Conversas... Não foi tanto teórico? Não foi tanto teórico, porque a gente realmente pegava o tema e discutia. Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma dica, algum tema, assim, ou assunto que vocês queiram que eu traga aqui, é só deixar aqui nos comentários também, se vocês tiverem alguma sugestão, tá? E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham realmente gostado, porque eu reuni algumas coisas, né, do primeiro período todo, então eu espero que vocês gostem. Lembrando, gente, mais uma vez, pra quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá um joinha se você gostou e ativa o sininho pra você receber mais vídeos. Até o próximo vídeo, tchau!